Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Diálogos da Gerovida. E este é o primeiro programa de 2021. Desejamos a todos, como dissemos no nosso vídeo do final do ano, que as pessoas possam desenvolver a capacidade de readaptação para esse ano, por tudo que estamos vivenciando. E essa capacidade de readaptação muitas vezes depende de novas ferramentas, de novas tecnologias, e é justo esse o nosso tema de hoje, o uso das tecnologias na nossa vida atual. E para esse 12º episódio, eu estou aqui com a minha querida Tainá Veiga. A Tainá já é nossa parceira via Skylife há muitos anos e é uma querida. Eu vou apresentar a Tainá para vocês e, como sempre, vamos direto ao assunto. A Tainá é tecnóloga em mecatrônica industrial pelo Instituto Federal de Ciências, Educação e Tecnologia, IFSP, e é analista de marketing digital na Skylife. A Skylife é nossa parceira, né, como eu já disse, há muito tempo. Tainá, vamos direto ao assunto. A minha primeira pergunta para você é a seguinte. Estamos passando por esses tempos de pandemia e tem sido muito recorrente o uso, assim, de se falar a importância das tecnologias neste momento, né? E como você é dessa área, eu queria que você comentasse um pouquinho, que você discorresse, assim, sobre tecnologias, automação, meio que de modo geral, assim, falasse um pouquinho sobre esses termos. Bacana. Obrigada, Wanda, pelo convite. É muito bom poder fazer parte desse projeto do Diálogos da Gerovida. Como você disse, a gente já é parceiro há algum tempo, então eu fico muito satisfeita com o convite. Respondendo a sua pergunta, o uso das tecnologias, né, da automação em si, o processo de automação ele vem para substituir algum processo manual, ou numa empresa, ou nos processos do dia a dia, né? Através de tecnologias ou de uma atuação mecânica ou eletrônica. A tecnologia em si, ela é o método que é usado para obter essa automação, né? Então, de modo geral, a tecnologia no dia a dia, ela vem para auxiliar, para agilizar essa demanda, agilizar esses processos, né? Desde atividades simples ali do dia a dia, por exemplo, fazer uma despesa no mercado, né, através de um aplicativo, ou até mesmo no ambiente corporativo. Hoje se usa muito, por exemplo, a inteligência artificial em chatbots para o atendimento em sites, por exemplo, né? Então, a tecnologia ela está presente em vários âmbitos aí da nossa vida, né, do nosso dia a dia, desde a vida pessoal até no ambiente corporativo, no trabalho. Legal. E você falando assim, tecnologia, né, realmente a tecnologia ela vem para nos auxiliar, né, isso é um fato, é uma questão que não tem como se negar, para nos auxiliar, traz muitos benefícios, mas por outro lado sabemos dos prejuízos que o uso excessivo da tecnologia tem causado. Temos visto muitos estudos mostrando isso. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso e como poder usar essa tecnologia de forma saudável. Sim, o uso da tecnologia, ele se tornou indispensável. Mas tem um ditado da região onde eu venho, que tudo que é demais sobra, né? Então, a gente tem que ponderar, a gente tem que estabelecer esses limites na utilização. Eu digo em relação principalmente no nosso dia a dia pessoal, né? Por exemplo, o smartphone. A gente está o tempo inteiro conectado, né? A gente olha o WhatsApp, a gente passa a maior parte do dia, né? De acordo com algumas pesquisas, no WhatsApp, nas mídias sociais, né? No celular conectado. E isso traz prejuízos para a saúde, né? Para a saúde postural, então a forma como a gente se comporta ou com o próprio smartphone ou na frente do computador, passando longas horas ali fazendo atividades. A saúde ocular, por exemplo, né, pela alta exposição das luzes, dos brilhos desses dispositivos. A saúde psicológica, né, que foi um tema muito debatido durante a pandemia, pela conectividade mesmo, o excesso de informações o tempo inteiro. Então, a gente está ali absorvendo tudo, recebendo uma gama enorme de informações, muitas delas verdadeiras, assustam a gente, assim como as fake news que tem também, né? Então, a gente tem que estar bem atento para não cair nesse tipo né,
de armadilha, digamos assim. E, além disso, a saúde financeira, né? Nos últimos meses, saíram algumas pesquisas, inclusive, de clonagem, né? Desses aplicativos que as pessoas, né, usam para extorquir as outras, pedir dinheiro. Então, é prejudicial em vários âmbitos, da saúde como física, psicológica e a saúde financeira também. Então, tem que tomar um cuidado. Sim. E é bem isso que você falou, né? As pessoas, elas estão conectadas de modo geral, né? Muito tempo com o uso do WhatsApp, das redes sociais, e isso nós sabemos o quanto tira o foco, tira a atenção, tira a concentração. Então, eu sempre falo que uma boa técnica é você não deixar esses dispositivos com a notificação a todo momento, né? Porque toda hora que vem um barulhinho ali, que chegou mensagem, você vai parar e olha. Você não consegue progredir nas suas questões. Então, eu sempre falo assim, deixa sem notificação e você, a hora que você precisar, você ainda vai lá e olha. Isso dá um rendimento melhor para o seu trabalho, para a sua vida pessoal, né? Você se concentra e tem mais foco nas suas atividades, não só profissionais, mas pessoais também, né? Sim, exatamente. É essa conectividade mesmo, né? Às vezes até para dormir, o celular tá notificando. Você está deitado e o celular está tocando, está notificando. Você sabe que está recebendo mensagem, você já acorda pilhado no outro dia, porque você sabe que já tem mensagem, por exemplo, para você responder um atendimento para você. E pensando um pouco nessa questão das tecnologias para o nosso público, né? Que são os idosos de modo geral. Eu tenho acompanhado, né, de modo geral, nós sabemos que a maior parte dos idosos, eles têm um pouco de dificuldade no uso dessas tecnologias. Assim, da sua experiência, como que você acha que nós podemos ajudar os idosos a usarem melhor essas tecnologias? Sim, até pelo, né, dia a dia, a gente vivencia, a gente tem contato com esses idosos no uso de algumas tecnologias, né? Isso no cotidiano mesmo, o próprio smartphone, uma televisão, né? Acaba sendo uma tecnologia para esses idosos também. Então, vários dispositivos. Assim, o idoso, na sua habilidade, né, na sua competência, ele tem a capacidade de aprender coisas novas, né, como numa vida como um todo, de absorver novas informações. Na minha opinião, como tem essa dificuldade, né, para a utilização mesmo, eu acredito primeiro que, como muitas empresas, né, muitas marcas já vêm fazendo, é o aumento da fonte. Isso facilita muito, né? No toque, na visualização das informações. Então, eu acredito que a absorção é melhor. Mas no processo de aprendizado mesmo, eu acredito muito no tradicional. Por exemplo, eu vou ensinar um idoso a utilizar o WhatsApp. Se ele não sabe, por exemplo, utilizar o WhatsApp, ele não vai saber pesquisar no Google como a gente pesquisa, como faz alguma coisa, né? Então, a gente vai... O Google, por exemplo, nos ensina a fazer. A gente já tem essa praticidade. Para o idoso, eu acredito muito naquele passo a passo. Você desenhar numa folha de papel, por exemplo, com o ícone, onde ele tem que, né, acessar. Então, eu acredito muito que nesse passo a passo, num caderno, onde ele possa sempre estar consultando e absorvendo aquela informação, torna o processo de aprendizado muito mais fácil. Porque ele tem que consultar e subir uma recorrência até que ele absorve todo aquele processo, aquela informação e acaba dominando a tecnologia, como a gente vê de alguns por aí. É verdade, é verdade. No começo pode ser difícil, mas depois com a prática se torna comum e constante ser utilizado. Pensando agora, né, numa outra área que nós trabalhamos, que são as instituições de longa permanência para idosos, casas de repouso, como que você acha que as tecnologias podem ser utilizadas nessas instituições? Tentando resumir, né, porque as ILPIs, as casas de repouso, elas têm o envolvimento de diversas áreas, né? Então, a gestão financeira, uma gestão de pessoas, o próprio atendimento, cuidado prestado ao idoso e outras atividades, como em qualquer empresa, né? Para essas instituições, a gente, assim como outras empresas, né, a gente precisa de um controle efetivo, de um processo, de informações, de processos que nos tragam informações efetivas para
bons resultados para a gente poder avaliar e tomar as devidas providências. Para essas instituições, a gente vê, assim como para outras empresas também, a gente vê muitos sistemas para gestão, né? Sistema de gestão, monitoramento por câmera, já tem tecnologias de monitoramento de calor, né? Para monitorar as quedas, os possíveis riscos de quedas ou a movimentação daquele idoso, sem tirar aquela privacidade que a câmera acaba tirando, por exemplo, né? Então, tem esse tipo de monitoramento, sistemas biométricos, as próprias pulseiras, né, que a gente vem observando, dispositivos contra as quedas também, são tecnologias que vêm sendo utilizadas para o acompanhamento nessas ILPIs. Outras tecnologias que acabaram tendo um impacto maior também durante esse período de isolamento social são as tecnologias de chamada de vídeo, né? Perfeito. Muito importantes, tanto para o contato desse idoso com a própria família, quanto para o atendimento que a ILPI presta, né? Às vezes um profissional não poderia ir até a ILPI e presta esse atendimento de forma remota, através de uma chamada de vídeo. Então, a gente tem uma gama de tecnologias que podem auxiliar na gestão, na coleta de informação e na análise de resultados para essas casas de repouso. E aí, entrando um pouquinho mais para dentro dessas instituições, né? Você falou de modo geral como pode ser utilizado. E aí, quais são os benefícios, por exemplo, dessa instituição, uma ILPI, uma casa de repouso, implantar um sistema efetivo de gestão, né? Quais os benefícios que ela teria por implantar um sistema desse tipo? Sim, eu posso citar ali entre 3 benefícios, tá? O primeiro é a organização dessas informações, a organização e a gestão. Como eu disse, são várias áreas, né, dentro da ILPI para a gente organizar. Então, quando a gente tem uma ferramenta, uma solução que centraliza esse tipo de informação, desde o dado que foi coletado no acolhimento do idoso, no cuidado, até uma gestão financeira num único local, isso facilita a gestão, tanto para o dono como para o proprietário, sócio ali, ou para o gestor, né, de uma maneira geral, quanto para análise de risco, de indicadores dessa instituição. Outro ponto importante, na minha opinião, é a rastreabilidade e o histórico de informações, né? Quando o processo ele é muito manual, no papel, essas informações, muitas vezes elas se perdem, ou dificuldade de organizar, de manter essas informações de forma cronológica, digamos assim, e também a dificuldade de acesso a essa informação numa correria, numa emergência, né, do dia a dia. Isso acaba tomando um pouco de tempo, que é o terceiro ponto, né? Hoje o tempo é a grande questão, né? Se fala muito do tempo, que eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Então, a gente acaba se perdendo, né, nesse tempo para procurar ou para imputar ou para fazer essas atividades. E alguns pontos que precisam de atenção, como, por exemplo, o planejamento, né, a própria análise desses riscos, desses índices, acaba ficando em segundo plano. Então, eu acredito que uma solução, né, para a gestão de ILPIs, ela vem para organizar a gestão, para manter a rastreabilidade e o histórico do atendimento e dos processos como um todo, e para a economia do tempo das equipes ali no dia a dia também. Muito bom, gostei. Você gostaria de deixar alguma mensagem final, alguma dica final para nós encerrarmos o nosso episódio de hoje? A dica é um pouco do que a gente já falou, né? A gente saber ponderar o uso dessas tecnologias no nosso dia a dia. Como empresa, antes de mais nada, eu acredito que a gente precisa ter uma gestão, um processo organizado para que a gente entenda as necessidades, cada ILPI, cada casa de repouso entenda quais são as suas necessidades e sim procurar uma solução para a gestão, que eu acredito que é muito importante e ela simplifica muito o processo de organização dessas ILPIs, essas casas de repouso. Acaba sendo uma ferramenta indispensável no processo de atendimento.
e pensar realmente que sabendo usar em qualquer âmbito, né? Então, caso de repouso, LPI, na vida pessoal, na empresa, né? Não importa, né? O idoso saudável, o idoso com algum tipo de alimentação, sabendo usar as tecnologias de forma equilibrada, só temos a ganhar com elas, né? É um aliado que pode contribuir para um crescimento, para uma evolução, para uma facilitação nos processos diários, né? Sim, com certeza. Tá certo, Tainá, super agradeço a sua participação no nosso 12º episódio do Diálogos da Gerovida. Imagina, eu que agradeço, fico muito feliz em participar. Eu também, começar esse ano junto com você. Então é isso, pessoal. Agradecemos a sua participação em mais um episódio do Diálogos da Gerovida. Nos vemos no próximo Diálogos da Gerovida. Até mais.